Então vamos lá, galera. Dá continuidade aqui à correção dos exercícios sobre urbanização geral. Questão número 6. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela, meus amores? Estão conseguindo? Então vamos lá. O que acontece? Eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Eu já disse isso semana passada. Eu queria só reforçar o seguinte. Olha só, na apostila de vocês aqui, vamos pegar o capítulo, o tópico 2, aqui, ó. Fenômenos urbanos e os conceitos, né, principais de urbanização. O que acontece? Aqui, ó, nós temos os principais conceitos sobre o tema aqui apresentados de uma forma bem sucinta, para facilitar a localização, para facilitar a pesquisa. E quando a gente fala sobre urbanização, muitas questões exigem o domínio de conceitos, né? A definição propriamente dita, ou apresenta um texto e pergunta quais conceitos estão ali apresentados, ou aquilo ali se relaciona a qual tipo de conceito urbano, tá bom? Então, para a gente poder ficar atento a isso, tá? Aqui, ó, questão número 6, começa assim, ó. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos, uma família, deixa eu só tirar daqui, uma família recebia a ordem de despejo. Então, olha só, deixa eu pegar a caneta para a gente começar a marcar. Olha só, pegar os tópicos aqui principais, olha só. A cada 15 minutos, a gente está falando de Barcelona, uma grande metrópole mundial, certo? Uma família recebia ordem de despejo, tá? Então, o primeiro tópico que a gente vai estar marcando aqui, o primeiro trechinho. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária, uma especulação, né, sobre o valor do terreno urbano, sobretudo das áreas centrais mais valorizadas, de maior interesse, né, do capital, inclusive especulativo, que agora se foca no aluguel. Tudo bem? Explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Esse fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão dos inquilinos, ou seja, os donos dos imóveis, eles percebem que há uma maior lucratividade, né, em aluguel esporádico, né, certo? E do que literalmente, né, naquele aluguel anual, né, por um determinado tempo maior. Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial. Então, aqui, ó, especulação causada por transformações importantes no preço dos aluguéis. Com isso, né, a população ela não consegue pagar. Aumento do custo, né, significativo. Esse aumento do custo de determinadas áreas não se restringe ao aluguel em si, mas a própria alimentação, né, os tributos, né, que são pagos. Os catalães têm hoje que gastar mais de 46% do seu salário com aluguel. O restante, né, praticamente 50% do salário, né, sendo direcionado para o aluguel, você tem que sobreviver com o restante, né, para todas as outras necessidades. Para os jovens de até 35 anos, a taxa de esforço aumenta até 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra. Ó, isso aqui é importantíssimo, né? Ó, um processo de expulsão dessa população, diz o porta-voz do sindicato dos inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimentos imobiliários possuem 3 mil apartamentos, tá? Esperando, né, uma valorização maior, compra-se mais barato para vender, né, especular para que no futuro próximo o valor daquele imóvel aumente. E a gente não precisa ir muito a Barcelona, né? A gente pode falar, por exemplo, do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O que a gente pode perceber ali? Vamos pegar transformações recentes, né, pegando o século XXI para a gente não voltar tanto, algumas áreas, né, centrais do Rio de Janeiro, historicamente degradadas, né, passaram por um processo de enobrecimento urbano, um processo de refuncionalização dos serviços. A isso nós damos o nome de gentrificação. Tudo bem? Então, gentrificação é um processo urbano, né, de melhoramento da infraestrutura, de refuncionalização dos serviços, né,
geralmente nas áreas centrais, que, né, passaram por um desgaste, por um certo, né, uma certa desmotivação de investimentos ou por mudanças significativas, como, por exemplo, áreas que eram antigas áreas industriais, com as indústrias fechando, com as indústrias migrando para as áreas mais interioranas, né, mais de interior. Isso leva a um abandono daquelas áreas, aquilo começa, né, a sofrer um menor interesse. Aí você pega, por exemplo, o projeto Porto Maravilha, certo? Que expulsa a população pobre, a população trabalhadora, que está há décadas ali morando, sobretudo uma população de origem, né, negra, miscigenada, certo? Que, se a gente resgatar a parte histórica, né, vão trabalhar em trabalhos de menor remuneração, certo? Inclusive trabalhos braçais ligados a quando as atividades portuárias, né? Legal? Que se veem obrigadas a migrarem, seja por uma lógica, né, de uma política pública negligente, de expulsão, né, dessa população, seja por um processo de grande interesse do capital especulativo, do capital financeiro. O que a gente consegue perceber? Que as obras do Porto Maravilha passam a modernizar essas áreas, passam a tirar casas, né, moradias, e passam a colocar prédios num processo de verticalização, mas não para apartamentos, né, para moradias, mas para salas comerciais, por exemplo. Então, aconteceu ali um processo de gentrificação, um melhoramento da infraestrutura urbana, um processo de enobrecimento urbano, um processo de refuncionalização de serviços, e como resultado nós tivemos uma expulsão dessa população, cada vez mais sendo jogada para regiões mais distantes, né? Regiões mais afastadas da região central, de menor custo, e muitos, inclusive, por precisarem trabalhar próximos ao trabalho, vão engrossar aquelas áreas de risco, pés de morro, áreas próximas a rios, avançando com o processo de favelização. Tá? Então, a segregação socioespacial é um dos resultados, né, desse avanço, desse processo de gentrificação. Tá certo? Certinho? Beleza? Então, a gente pode perceber aqui. Voltando aqui para o que eu falei para vocês, deixa eu botar aqui, ó, página 105, para a gente falar de dois conceitos, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá legal? Ó, a gente pode falar sobre o conceito de cidade informal, que é o espaço urbano carente de infraestrutura, onde a maioria da população vive em loteamentos clandestinos. É um resultado desse processo de gentrificação, tá? Vamos pegar o próprio processo de gentrificação aqui para a gente analisar. Olha só, gentrificação. Trata-se de um processo de enobrecimento do espaço urbano. Pode ser observado quando há trabalho de revitalização de áreas centrais de grandes cidades e uma consequente valorização imobiliária, ou seja, o aumento da especulação imobiliária. Um outro exemplo no Rio de Janeiro também, hein, é a Lapa, né? A área ali onde você tem, por exemplo, estudantes, né? Escolhiam morar ali porque os aluguéis eram baratos, área central, próximo ao metrô, para facilitar esse deslocamento entre as universidades, as faculdades, os cursos, né? E ao mesmo tempo o trabalho, né, que passa por um processo de grande interesse por parte do capital especulativo, tá bom? E uma das grandes consequências é o processo de segregação socioespacial, aqui representado, olha aqui, ó. Movimento de separação das classes sociais em função do espaço urbano. Então, uma disputa pelo solo urbano é um processo de separação em decorrência, né, do potencial, né, de renda mesmo. O crescimento urbano acelerado, resultante do êxodo rural e da industrialização nos centros urbanos, destacadamente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, gerou ocupações irregulares e desordenadas em áreas de risco, né? Como, por exemplo, áreas de encostas, próximas a rios, né? Com total falta de infraestrutura e com carência de políticas públicas, como segurança, educação, acessibilidade, saúde, né? Redes de esgoto, redes elétricas, redes de comunicação. Por outro lado, os condomínios fechados, que a gente vai chamar de enclaves fortificados, tá? Há um processo de autossegregação, ou seja, a população mais abastada, de maior poder aquisitivo, ela escolhe se segregar, tudo bem? Nos chamados enclaves fortificados. Um dos grandes exemplos são justamente os condomínios fechados, procurados pela classe dominante em busca de fugir da violência, de obter tranquilidade. Também pode ser classificados como uma forma de separação espacial, através da autossegregação. É diferente da segregação socioespacial,
apresentada, né, pelo texto da questão, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, a gente pode analisar, né, com maior tranquilidade esses conceitos. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa questão da FUVEST? Vamos pegar aqui a questão, ó, eu sempre gosto de falar o seguinte, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Analisa primeiro essa coluna, tá bom? A questão está pedindo o seguinte, ó, os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas, né, são. Reparem que todas as opções são conceitos urbanos, são conceitos importantes, então o fator interpretação aí vai ser, né, vai ser imperativo para poder chegar ao gabarito. Então, financiarização, a gente, no texto, né, não fala sobre isso, né, sobre a financiarização. Embora a financiarização possa estar relacionada, né, de uma forma não explícita, mas de uma forma, né, implícita aqui na questão do texto, tá certo? Gentrificação nós já vimos que está certo. A aglomeração também não fala no texto diretamente de aglomeração. Industrialização também não fala, né, no texto, ou seja, embora possa estar relacionando, né, a um processo de fuga do desenvolvimento industrial, a uma lógica de terceirização, né, o setor terciário começa a ganhar corpo nas áreas centrais, certo? Então você tem algumas cidades que até mesmo no início do seu desenvolvimento urbano industrial, né, passaram a receber muitas indústrias, atraindo muita mão de obra, né, trabalhadores provenientes sobretudo das áreas rurais. Nos anos, né, nas décadas anteriores, dentro de um processo planetário que vinha acontecendo de reestruturação produtiva, desconstrução industrial, deseconomias de aglomeração, elas passam a buscar locais de menor custo produtivo, seja um processo de desconstrução interno ou até mesmo para outras regiões e outros países, tá bom? E conurbação, tá? Que é o conceito que a gente vai tratar aí, inclusive, numa questão hoje, que é o conceito de avanço dessa expansão dessa mancha urbana, tá? Certo? Do outro lado, a gente corta industrialização, como nós já vimos, conurbação, como nós já vimos, né? E aqui a gente tem esse potencial. Então, a única opção que tem as duas colunas aqui, coerente com o texto, é a B. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos seguir. Tá? Vamos pular 7, que a gente não viu a matéria ainda. Tá? Vamos aqui para a questão número 8, tá bom? No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro da cidade, que a gente acabou de ler a definição ali sobre a questão da segregação socioespacial, iniciada ali com aquela disputa pelo solo urbano entre população pobre que chegava, população trabalhadora que chegava, do êxodo rural, mais aquela população, né, de grande poder aquisitivo, de grande potencial, né, de compra, de consumo, de influência, passam a residir nas áreas mais nobres e a população mais pobre ela é segregada, ela é afastada, né? E causa da especialização dos bairros e sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios, os bairros mais afastados, justificando o processo de periferização marginal. Periferia, gente, é um conceito que se refere a uma área afastada da área central. Nem todo afastamento ele é marginal, ele vai ser marginalizado, né? Mas, infelizmente, né, em processos de urbanização de países como o Brasil, praticamente eles viraram quase sinônimos, né, dentro dessa realidade, beleza? Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto. Então, está pedindo uma consequência socioespacial daquilo que o texto está chamando a atenção. Tá legal? Então, o que nós temos aí? Ó? Nós temos criação de condomínios fechados, né, de moradia. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso aqui é importante, tá? Quando a gente está falando de condomínios fechados, a gente está falando de enclaves fortificados, tá? A gente está falando de enclaves. Vou botar abreviado, porque não vai dar para escrever tudo. Enclaves fortificados. Tranquilo? Enclaves fortificados. É um exemplo, tá? São os condomínios fechados.
Quando a gente fala dos enclaves fortificados, isso aqui é um exemplo de autossegregação. Isso é importante, esse domínio, a gente acabou de ler ali, tá bom? Uma lógica de autossegregação. É por opção, né? Sobretudo de população de maior poder aquisitivo. Autossegregação. Os shoppings também, né, são exemplos, né, de enclaves fortificados que ganharam muita importância, né, muito peso. Tá legal? Decadência das áreas centrais do comércio popular. Vamos falar um pouquinho aqui sobre questão de história, tá? Um pouquinho, né, sobre um pouquinho de história aqui. No início, você vai lembrar das aulas de história. Vamos pegar o Brasil como exemplo, né? Durante o governo do presidente Rodrigues Alves, durante a Primeira República Brasileira, Rodrigues Alves foi presidente do Brasil de 1902 até 1906, e ele indica, né, como administrador da capital do Brasil, do Distrito Federal, então era o Rio de Janeiro, Pereira Passos, né? O prefeito era indicação naquele momento, o chefe, né, do executivo, daquela região era indicado pelo próprio presidente, né, pelo chefe do Executivo Federal. Ele inicia-se uma série de transformações, de modernização, né, entre elas o arrasamento, né, a destruição para abafar, apagar, né, esconder aquele passado imperial, escravocrata, colonial, tendo um vislumbre de modernização, de criação de uma capital europeia né, nos trópicos. Quando a gente fala de capital europeia, a gente tem que pensar e lembrar sempre da grande influência francesa naquele momento. Então, o grande exemplo ali era Paris, né? Certo? E, ao mesmo tempo, começa um processo que vai culminar no avanço da segregação. Então, os cortiços locais, né, de moradia da população pobre e trabalhadora, os comércios de rua são destruídos, né, e essa população pobre passa a ocupar áreas de risco, possa aumentar a segregação, passa a aumentar as áreas de favelização, tá legal? Alargando as ruas, né, criando condições para atender os anseios e as necessidades econômicas daquele momento. Tá legal? Só um apêndice aqui, aproveitando aqui a questão para a gente falar. E o que a gente vem encontrando hoje é um grande, né, avanço, um grande interesse do capital especulativo nas áreas centrais. Tá? Certo? Aceleração do processo conhecido como cercamentos. Então, os cercamentos, tão famosos cercamentos ingleses, por exemplo, o momento, né, que os camponeses são expulsos das terras por uma lógica, né, de um aburguesamento, né, dos interesses sobre a terra, naquele processo de transição do mundo feudal para o mundo capitalista, onde os trabalhadores, os camponeses, né, expulsos pelo processo de cercamentos, os enclosures, né, eles vão se direcionar para as cidades, fornecendo mão de obra, fornecendo, né, abundância em termos de mão de obra abundante e barata. Tá legal? D. Ampliação do tempo de deslocamento da população diária. Beleza? Então a gente pode perceber que isso pode estar relacionado ao texto, porque é um processo de segregação, né? A população não tem condições de morar nos bairros mais elegantes, tá? E ela vai para os bairros mais afastados. Quando ela vai para os bairros mais afastados, consequentemente, ela vai ter que ter mais tempo de deslocamento da sua casa para o trabalho, da sua casa para o estudo. Aí você vai relacionar aqui ao processo de migração pendular. Então você tem um aumento da chamada migração pendular, que geralmente é um movimento diário, né? Um movimento de curta duração, tá? Que geralmente é diário. Aquela lógica, né, pendular. Aquela lógica de ida e volta, onde você precisa enfrentar longos congestionamentos, né? Muitas das vezes pegando mais de uma condução, mesclando às vezes transporte rodoviário com transporte ferroviário, né? Ônibus, trem, metrô, certo? Onde a pessoa tem que sair muito cedo de casa, às vezes de madrugada, voltar muito tarde, né, para casa por passar horas, né, no trânsito, tá bom? Isso gera problemáticas não somente sociais, mas assim, grandes problemas ambientais, econômicos, né? Tudo precisa ser levado em consideração. E muitas das vezes também relaciona ao aumento das favelas em áreas centrais, porque a população prefere morar em áreas de risco, em áreas segregadas, né? Mais próximo ao trabalho. Ela é obrigada a morar próximo ao trabalho. Aí você junta isso. A questão, né, das políticas públicas extremamente negligentes, nós temos alguns aspectos, né, que caracterizam a nossa realidade. Infelizmente, né, a realidade de muitas cidades brasileiras.
Contenção da ocupação dos espaços de infraestrutura satisfatória, né? Pelo contrário, você tem ampliação, tá? Você tem ampliação da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória, citando, inclusive, né, dificuldade relacionada à infraestrutura sanitária, coleta de lixo, esgoto, água, acessibilidade, né, locais onde você não é atendido com creche ou com escolas para os vários mais variados segmentos, com postos de saúde, atendimento, né, em relação à questão da medicina familiar, né? Onde você não tem áreas de lazer, tudo isso é extremamente importante, né? Então, por exemplo, você vê as áreas periféricas. Os jovens, eles não têm opção de lazer, né? Alguns anos atrás se destacou muito a questão dos rolezinhos, né? A população pobre, através das redes sociais, criava encontros em shoppings. Isso gerou muita polêmica, né? Porque, de fato, esses jovens eles não tinham condições econômicas de consumir diretamente aquilo que o shopping oferecia, e é o objetivo, que é um grande templo do consumo, mas era um espaço onde eles se encontravam ali, era um local que era utilizado para se encontrar, né? Porque pela falta de opção, certo? E isso gerou muita polêmica, né? Vários shoppings fecharam as portas, passaram a justificar não entrada de determinados jovens pela roupa, né, que eles usavam, ou seja, uma atitude extremamente preconceituosa e criminosa, né? E recentemente a gente viu em São Paulo, né, a polícia destruindo um baile funk e vários jovens foram mortos, né? Alguns pisoteados por tudo aquilo que aconteceu, toda a gravidade, todo o preconceito, toda a violência que os jovens, principalmente da periferia, sofrem. E um dos fatores é justamente pela falta de opção cultural, né? Então, é um processo de marginalização muito forte, inclusive marginalização cultural, né? Então, é sempre bom lembrar. Então, nós temos aqui, ó, a ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Beleza? Vamos pegar mais uma. Alguma dúvida, galera? Não? Vamos pegar mais uma questão aqui. Vamos falar. Vamos pegar essa questão. Vou pegar uma questão rapidinho aqui, ó. Questão número 9. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, Ásia e América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. O que acontece? Está dizendo que é óbvio que existem particularidades, peculiaridades, características próprias do processo, né, de urbanização na África, na Ásia e na América Latina. Se existem processos diferentes, né, em relação não somente aos continentes, mas também aos países e até mesmo às regiões de cada país. Mas a questão está destacando o seguinte, que existem, né, o texto está destacando que existem características similares, características próximas, né? Então, de uma forma geral, didaticamente, a gente pode entender que existem algumas semelhanças no processo, né, de urbanização de porções da África, de porções da Ásia e de porções da América Latina, né? Que é um processo que se dá em regiões subdesenvolvidas, que é aquilo que eu brinco, né? Um processo de urbanização acelerado e caótico, né, de baixo planejamento de políticas públicas. Nesse cenário de um processo muito rápido e caótico, nós temos mazelas urbanas, tanto socioeconômicas como socioambientais, extremamente, né, intensas, agravadas, tá? Como a gente pode perceber. O texto aponta para a complexidade da urbanização dos diferentes contextos socioespaciais e mais, ao longo do tempo. A gente pode acrescentar aí que ao longo do tempo essas transformações vão se tornando cada vez mais complexas, né, de serem analisadas. Ao analisar a organização socioeconômica das regiões citadas, regiões de predominância do subdesenvolvimento, percebe-se a unidade desse fenômeno no aspecto que o que nós temos de semelhança? Um processo rápido, acelerado e caótico, fruto, né, da intensificação do êxodo rural. Então você tem um processo, né, paralelo de modernização, onde você tem o desenvolvimento de determinadas áreas de atividades, né, econômicas, como, por exemplo, o desenvolvimento industrial, que é a primeira grande atividade econômica processada em áreas centrais que cria emprego em massa, e ao mesmo tempo a gente precisa entender
que o campo passava por modernização, a máquina passa a chegar e passa a destruir o emprego, no chamado desemprego estrutural, o trabalho humano é substituído por máquinas, né? Tratores, colheitadeiras, é um processo de mecanização, né, da produção do campo. Ao mesmo tempo, aumenta-se os interesses econômicos sobre a região. Então, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, a produção de subsistência não consegue competir com esses grandes empresários agrícolas, com esses grandes, né, detentores de capitais. E há um processo literalmente de falência, né? E, ao mesmo tempo, o campo é obrigado a passar a produzir cada vez mais alimentos para atender essa população que migra, né, do campo para a cidade, no êxodo rural, e, ao mesmo tempo, em produzir matérias-primas abundantes e baratas para atender os desejos, os anseios, né, do desenvolvimento industrial. Tudo bem? Então, a relação aí é o êxodo rural. Né? Um processo intenso de êxodo rural, um processo intenso de transferência da população do campo para a cidade, uma migração campo-cidade, que vai ser um processo rápido, acelerado, caótico, né? De baixo planejamento e de grande intensidade das problemáticas urbanas. Certo? Então, nós temos aqui a espacial, tá? Na B, cultural, na C, demográfico, territorial e econômico. Tá? O que tem semelhanças aí? Né? Cultural já fica meio que na cara aí, que é muito difícil, né, de ser o gabarito, uma vez que os aspectos culturais são extremamente, né, diversos. Tá? Mas espacial, demográfico, né, territorial e econômico, né, espacial, demográfico, territorial e econômico, poderiam ser gabaritos. Então, a gente precisa ler o restante para a gente poder, né, chegar à conclusão da resposta correta. Em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais, pelo contrário, né, os países subdesenvolvidos se destacam por um processo, né, de infraestrutura de transportes extremamente restrita, negligente, né, de baixa intermodalidade, tá certo? Então, uma infraestrutura extremamente restrita, né, e dependente em muitos casos, tá bom? Não há uma grande integração aí. A mesma coisa a gente pode até falar sobre a questão das comunicações, né, dos meios de comunicação, certo? Beleza? Cultural, em função das semelhanças históricas? Não, né, gente? E da condição de modernização econômica e política? Também não. Então, a B está totalmente furada. Demográfica, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. Então, quando a gente fala do continuidade do fluxo campo-cidade, a gente está falando do êxodo rural. Tá? Então, isso aqui é importante. Êxodo, né, rural. Certo? Quando a gente fala das grandes aglomerações, eu queria chamar a atenção para outro aspecto, para um outro conceito, né? Que é um processo de macrocefalia urbana. Nesse fluxo campo-cidade, essa população numerosa, ela não vai ser bem distribuída entre, né, inúmeras cidades. Pelo contrário, o destino vai ser um pequeno número de cidades que vão se destacar pelo desenvolvimento industrial, pela oferta de serviços, né, por um direcionamento das políticas públicas. Isso vai gerar um inchaço. Tá? Então, você não tem uma boa distribuição dessa população em cidades pequenas, médias, grande porte. Pelo contrário, há um inchaço de um pequeno número de cidades. Aqui no Brasil, para pegar como exemplo, a gente pode falar sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá legal? Beleza? Territorial, em função da estrutura de organização e planejamento, o que a gente pode perceber? Que há uma negligência do poder público, um baixo planejamento. Tá? Beleza? Das cidades que atravessam fronteiras locais, eu queria chamar a atenção para um outro conceito urbano também, para aproveitar a questão, que é o conceito de cidades gêmeas, cidades fronteiriças, né, de cidades de países distintos, mas fronteiriços, que é uma grande conexão, uma grande interdependência, uma grande relação, uma forte, né, relação econômica, social, cultural entre elas. Tá? Como, por exemplo, né, cidades vizinhas, né, ao Brasil, que, né, a população mora no local, trabalha em outro, assim, é como se fosse a mesma, né, relação. As moedas são aceitas, né? Então uma, uma vivência ali, né, muito direta, né? Você não consegue perceber claramente que se trata de países diferentes. Parece que as pessoas convivem, né, de uma forma bem integrada. É isso que é o conceito de cidades gêmeas, tá? Econômico, em função da Revolução Agrícola, transformou o campo e a cidade, contribuiu para a fixação do homem no lugar, pelo contrário, né? Êxodo rural, migração, tá bom? Então nós temos aqui, ó,
o aspecto similar, tá? Aproveitando aqui a questão, vamos aproveitar aqui a questão e vamos lá para um conceito, né? Para outros conceitos que nós falamos. Se eu não me engano, página 105. Aqui, ó, o conceito de cidades gêmeas, tá? Ó, são adensamentos populacionais, cidades, né, cortadas pela linha de fronteira, seja esta seca ou fluvial, rios, tá? Fluvial e rios articulados ou não por uma obra de infraestrutura, como, por exemplo, pontes, tá? Rodovias. Observe a esquematização que se segue. Isso aqui favorece, tá bom? Então, são cidades de forte integração, tá certo? Então, a gente tem interação muito forte entre as pessoas, né, nessas cidades. Então, você tem o limite, né, dos países estabelecidos, aqui representado pelo país A e país B, e essa é uma grande, né, interação entre as pessoas, em termos de comércio, em termos de moradia, em termos de deslocamento, tá bom? Então, esse é o conceito de cidades gêmeas, certo? Então é isso, galera. Alguma dúvida?